Nesta semana, pessoal, a gente tem um momento de análise dos vetos do presidente da República. São os assuntos que saem do Congresso, votados pelos senadores, deputados, e a palavra final é do presidente. Quando o presidente veta inteiramente um texto ou alguma linha, isso tem de voltar para o Congresso. E nesse retorno, amanhã o Congresso deve analisar, nessa sessão conjunta, 17 vetos presidenciais que foram adiados por causa de negociações entre governo e oposição na última sessão. Onde eu quero chegar? Saidinhas dos presos. Esse é um dos assuntos. O veto do presidente Lula exclui o trecho que proibia a visita a familiares. Bom, sobre esse assunto a gente conversa agora com o Leonardo Magalhães, é chefe da Defensoria Pública da União. Defensor, muito obrigada, hein? Bem-vindo aqui à CNN Brasil. Todos, eu que agradeço a oportunidade. O que eu já gostaria de começar lhe ouvindo, por favor, quando a gente fala desse assunto da saidinha e dessa manutenção da possibilidade do detento, da detenta, poder visitar a família, a gente está falando de algo que já consta numa regra, assim, o que a Constituição nos diz a respeito desse direito? A Constituição estabelece o direito à individualização da pena e também à proteção à família. Isso significa dizer que estabelece que a pena não pode passar da pessoa do condenado. As saídas temporárias, elas estão previstas na Lei de Execução Penal, e a reforma que foi promovida agora e sancionada com vetos pela Presidência da República, ela vai trazer alguns requisitos a mais, tanto objetivos como subjetivos, para a concessão desse benefício. É importante dizer que a lei atual, com a sanção presidencial, ela restringe o direito às saídas temporárias apenas àquelas pessoas presas que estão em regime semiaberto e que não haja praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Há uma série de restrições e de requisitos adicionais que foram impostos, e essa medida vem, na verdade, para garantir o direito do preso ao acesso à reinserção social. É uma medida de descompressão penal e também permitir que tenha o contato com a família. Sobretudo, as presas mulheres permitem o acesso, o contato periódico com seus filhos a partir das saídas temporárias. Basília Rodrigues também está com a gente aqui na conversa. Basília, por favor. Obrigada, Elisa. Defensor, obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da CNN, aqui em Brasília. Olha, os defensores pela derrubada desse veto, que essa decisão do Lula caia por terra, dizem que esses presos soltos poderão cometer novos crimes, inclusive matar pessoas, e que o Instituto da Ressocialização é pouco eficaz. Na prática, para além dos discursos, críticas ou defesas disso, o que vocês, defensores públicos, sabem sobre a efetividade das saidinhas? É uma liberação para que criminosos cometam mais crimes ou é, de fato, uma forma de retorno deles, pouco a pouco, ao convívio na sociedade? Basília, é importante lembrar que o direito à saída temporária, hoje, atualmente, com a lei vigente, sancionada pelo presidente da República e que estamos discutindo no Congresso Nacional, o veto, hoje a saída temporária fica restrita aos presos que estão em regime semiaberto e que não tenham praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou crime hediondo. Então, essas pessoas hoje que estão presas em regime fechado ou que tenham praticado crimes hediondos ou crimes com violência ou grave ameaça, elas já não têm direito com a sanção presidencial desse projeto de reforma. É importante dizer que os dados das secretarias estaduais penitenciárias indicam que apenas 5% das pessoas beneficiadas com a saidinha, com o direito a saídas temporárias, elas não retornam, né? E desses 5%, um número muito pequeno pode reincidir na prática delituosa. Então, que política pública tem 95% de chance de êxito, né, de sucesso? E esse objetivo da ressocialização vem para garantir o quê? O direito à proteção especial da família, da criança e do adolescente. Porque muitas das mulheres que hoje estão em cumprimento de pena no regime semiaberto, elas poderiam e deveriam ter acesso aí às suas famílias, inclusive aos seus filhos. Esse é o objetivo da saidinha. Para a Defensoria Pública da União, como órgão de execução
penal, nós estamos atuando efetivamente na fiscalização, no atendimento, atendemos pessoas presas, inclusive por meio de cartas que nos enviam do Brasil inteiro, para nós é uma medida essencial. É importante deixar claro que hoje a normativa atual, além de ter cumprimento de pena mínima e também não pode envolver violência ou grave ameaça à pessoa e tem que estar no regime aberto, no regime semiaberto, é importante dizer que é necessário passar pelo exame criminológico e também por uma autorização judicial. Então, não se trata aqui de concessão imediata de saídas temporárias. Pelo contrário, você vai passar por uma análise rigorosa pelo Poder Judiciário, pelo juiz da execução penal e, na verdade, a manutenção deste veto ao projeto, que é o veto 8 de 2024, vem exatamente como uma medida para garantir com que as pessoas possam, sobretudo as mulheres presas, possam ter acesso aos seus filhos que estão no regime aberto. Defensor, é muito importante trazer essas explicações, porque em tempo de internet, rede social, WhatsApp, eu digo que a gente vive uma crise da superfície, né? Que você pega 2 linhas e as pessoas acham que já estão sabendo de tudo sobre o assunto, lendo apenas uma manchete de Instagram. E muita gente tem essa sensação de, nossa, então quer dizer que a pessoa matou 10 pessoas e agora vai poder ter direito à saidinha. Então, assim, só para a gente compreender, não são todos os presos que têm direito à saidinha. Dependendo do tipo de crime, existem restrições, porque quando a gente não compreende o assunto, defensor, a gente põe todo mundo no meio do balaio do entendimento, mas tem diferenciação entre o tipo de crime cometido. Exatamente, Elisa. Hoje apenas tem direito a saídas temporárias aquelas pessoas que não praticaram crimes com violência ou grave ameaça à pessoa e também deve cumprir uma série de requisitos, como bom comportamento, cumprimento mínimo da pena, então, no caso, 1/6 a 1/4 da pena. Além disso, tem que ter autorização e tem que ter bom comportamento e autorização, passar pelo exame criminológico e usar o monitoramento eletrônico. Então, há alguns requisitos. Então, essas pessoas que praticaram crimes hediondos ou que praticaram crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, com homicídios, entre outros, elas não são beneficiadas pelas saídas temporárias. A reforma que foi trazida pelo Congresso Nacional e foi sancionada pela Presidência da República, ela retira para esses pessoas que praticaram esses delitos com violência ou grave ameaça o direito a saídas temporárias. Então, a lei hoje, sancionada pelo presidente e aprovada pelo Congresso Nacional recentemente, foi um avanço nesse aspecto de garantir uma maior segurança para a sociedade em relação a esses crimes, pessoas que praticam crimes graves, que a gente pode considerar aí violência ou grave ameaça à pessoa. Basília? Qual a expectativa hoje da votação, de fato, desse veto? Eu sei que o senhor está num esforço pela manutenção do veto, mas na prática, tantos argumentos, números, quando o senhor chega nos parlamentares, esse trabalho que está sendo feito pela Defensoria, está tendo um processo de convencimento, sensibilização, ou o senhor sente que o parlamento tem mesmo um pensamento firme, né, já afincado nesta análise de que saidinhas liberam presos para cometer mais crimes? Como é que está sendo esse tete-a-tete com os parlamentares? Essa atividade da Defensoria, nós, como eu disse, somos órgãos da execução penal, atuamos, temos que trabalhar, promovendo a defesa e a execução, acompanhando a execução penal dos presos nas presídios brasileiros. Então, é um tema bastante sensível para a Defensoria, porque essa é a nossa missão constitucional, promover o acesso e promover também a defesa criminal. Então, nesse sentido, eu pedi à minha Câmara de Coordenação e Revisão Criminal que elaborasse uma nota técnica exatamente para trazer temas e entendimentos jurisprudenciais da Suprema Corte em relação à questão da retroatividade ou irretroatividade da lei. Se mantiver o veto, o que vai acontecer com as pessoas que praticaram os crimes antes ou após essa norma. Então, o objetivo desses contatos, dessa sensibilização do parlamento é exatamente dizer: estamos aqui mantendo e atuando a favor do princípio da dignidade da pessoa humana e do princípio da proteção integral à família. Retirar dessas presas mulheres que não praticaram crimes com violência ou grave ameaça e que tiveram um bom comportamento é uma medida de ressocialização efetiva. E isso é bastante importante porque é uma preocupação
que me tem trazido aqui pelos colegas que atuam também nos presídios, é a instabilidade que isso pode gerar nos presídios. Porque qual vai ser o incentivo que o Estado vai dar para que aquele preso possa se ressocializar, para que aquele preso possa, de fato, manter um bom comportamento na prisão. Por isso que é importante, e é nesse sentido que eu estou trabalhando junto com a equipe, todos os defensores, para sensibilizar os parlamentares pela importância de manutenção do veto 8 de 2024. Defensor, trazendo aqui um pouquinho desse olhar da população comum e até das pessoas que sofreram os crimes, foram roubadas, que ficam com aquele trauma, né? E viram coisas terríveis acontecerem, essas pessoas foram presas. A gente pouco debate o fato de que uma hora esses presos vão voltar para as ruas, né? Você não tem pena de morte, você não tem prisão perpétua, você não tem nada disso. Essas pessoas vão pagar a pena, e desejamos que assim o façam, né? Que não fujam, que não tenham nenhum outro problema, e vão voltar a circular nas ruas. Quero lhe ouvir, por favor, sobre esse seu olhar tão apurado a respeito dessas questões de segurança. A sensação é compreensível que as pessoas tenham desespero de pensar, puxa vida, uma saidinha, então eu vou cruzar com essa pessoa na rua, vai que cometa um crime. Mas uma hora esse preso vai voltar para a rua. Por qual motivo a importância desse debate para a posição central do debate, a ressocialização desse preso? Exato. A saída temporária ela só se aplica para aqueles presos que têm direito à progressão do regime. Então, só que estão no regime semiaberto. Então, os que estão em regime cumprindo pena em regime fechado, eles não têm direito à saída temporária. Então, esse é o primeiro ponto. Então, para que essa pessoa tenha acesso, ela precisa passar pelo exame criminológico. E tanto por análises subjetivas, né, e decisão motivada judicial. O objetivo foi exatamente esse. É uma norma de descompressão, que é o que a gente fala tecnicamente, descompressão. É permitir com que a pessoa, pouco a pouco, vá retornando ao convívio familiar, vá retornando ao convívio social. E é importante frisar que apenas 5% dessas pessoas que têm autorização para saídas temporárias não retornam à cadeia. E desses 5%, um percentual ainda menor, ínfimo, praticam crimes, atos delituosos. Então é importante pensar que nós não podemos trabalhar como exceção e criar dessa exceção uma regra. Então a aprovação pelo Congresso Nacional desse projeto já foi um avanço importante para garantir a segurança da população brasileira, para retirar e tirar o direito às saídas temporárias daqueles que praticam crimes hediondos e crimes com violência ou grave ameaça. E o objetivo é exatamente esse, é a reinserção social, é permitir com que a mãe, que hoje está presa por uma prática de um delito, por exemplo, um tráfico de drogas, e que pode ter acesso ao seu filho, acompanhar o crescimento do seu filho na escola, ela permite isso. Então é isso que vem trazer, e esse é o papel da Defensoria, visibilizar essas situações e também apoiar. Nós estamos aqui, o nosso compromisso é com a população brasileira, isso é muito importante dizer, mas é claro, se a lei garante e a Constituição garante o princípio da dignidade da pena e o direito à progressão, a pessoa vai para o regime fechado, semiaberto, aberto, livramento condicional, e aí isso tem um histórico de acompanhamento, bons comportamentos. Quem não pratica bom comportamento, não necessariamente, mesmo não tendo praticado o crime contra a pessoa, ele não vai ter direito à saída temporária. Então, os requisitos hoje são requisitos bastante limitados e há uma análise importante também do juiz da execução penal antes de autorizar as saídas temporárias. Muito bom, olha, importantíssimo poder ouvir-te. Agradeço aqui a Basília por ter viabilizado essa conversa. É essencial que nós tenhamos aqui acesso à informação para poder compartilhar com toda a população. Leonardo Magalhães, chefe da Defensoria Pública da União. Defensor, muito obrigada, hein? Boa semana. Eu que agradeço.